Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. E mais uma vez eu vou pedir a você para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte da nossa comunidade, mas que você se engaje também nesse vídeo deixando o teu comentário, porque sem querer correr o risco de perder a humildade, porque não é o caso, os debates que nós procedemos aqui nesse canal são sempre muito importantes, são sempre muito edificantes, inclusive e às vezes até reparadores de algumas opiniões que eu tenho. Então, quando eu peço a você para se engajar, deixando o teu comentário, eu quero dizer a você mais uma vez que a energia que você vai despender em escrevê-lo não vai ser em vão, ou seja, eu vou ler o seu comentário e vou te sinalizar disso, porque o grande objetivo desse canal, eu já falei para vocês por várias vezes, mas os mais novos não conhecem, é justamente a proposição de reflexões, de maneira bem-humorada, quando está tudo bem, na maior parte das vezes, de maneira mal-humorada, quando o Flamengo perde o jogo, mas independente de tudo isso, um debate sempre sincero, onde se evita exatamente a apresentação de opiniões que não sejam aquelas correspondentes ao meu sentimento. Eu sempre digo aquilo que penso. Então deixa teu comentário aí, se inscreva no canal, porque é o seguinte, esse debate aí, ele também é controverso, tal como é controversa a passagem do Sampaoli aqui pelo Flamengo. Aliás, eu queria te dizer que, abrindo um parênteses, que não é uma controvérsia que tenha o Flamengo como exclusividade. Não, de jeito nenhum. Isso aí sempre foi uma característica do Sampaoli, muito marcante, sempre conspurcou os lugares por onde ele passou, teve problemas com o elenco, jogadores, com diretoria, com torcida, enfim, ele sempre foi muito polêmico e isso aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, não é segredo para ninguém, muito menos para o Landim e para o Braz, que quando contrataram já imaginavam que realmente isso fosse ser verdade aqui no Flamengo também, porque se ele for para o Real Madrid vai ser assim, se ele for para a seleção do Gabão vai ser assim também, se ele for para a seleção da Arábia Saudita, se ele for para a seleção juvenil do estado de Roraima, vai acontecer isso, ou seja, ele sempre foi bastante controverso. E um exemplo dessa controvérsia foi o que aconteceu ontem na entrevista que ele deu após o jogo e que irritou substantivamente muitas pessoas, e dentre as pessoas que se irritaram está também o governo do Flamengo. Eu posso te assegurar disso, porque soube disso agora pela manhã. É o seguinte, quando ele deu aquela entrevista falando que a missão dele era justamente convencer os jogadores de se apresentarem dentro de campo inerentemente às ideias táticas, a filosofia que ele tenha de futebol, ele contraria aquela entrevista que ele deu no ano passado, dizendo, criticando o Paulo Sousa, inclusive, de que ele, treinador, deveria se adaptar às características do elenco e não vice-versa. Ou seja, que aquela receita de bolo que o Paulo Sousa trouxe para cá deveria ter sido deixada em Portugal e, a partir da convivência, da identificação dessas características, uma nova receita desse bolo agora para o Flamengo seria a mais natural. E ele, quando chega aqui, não faz isso. Exatamente o contrário, se mostra vaidoso e não se adapta a algumas circunstâncias. Eu acho que em alguns pontos ele teve até razão na entrevista, principalmente quando ele falou que foi uma vitória importante numa cancha, num campo difícil. Realmente é. Se você for parar para pensar, pelo ângulo do resultadismo, o resultado é importantíssimo de ontem, porque o Flamengo até então tinha, ou melhor, ainda tem, mas foi amenizada agora, uma estatística contra si próprio muito difícil. De 14 jogos realizados lá no Couto Pereira, o Curitiba venceu 9 e o Flamengo 5, não teve nenhum empate. Claro que agora o Flamengo já venceu 6 em 15 jogos, mas não tinha tido nenhum empate. Então, quando você, de uma forma ou de outra, consegue um resultado vitorioso numa arena que nos apresenta uma estatística tão drástica assim, com muita pressão, quem já foi lá sabe disso, o torcedor ali perto do campo, muita pressão. O Flamengo não dá muita sorte lá no Couto Pereira quando você tem
ali um resultado, mesmo que construído no finalzinho do jogo, aquele chute do Gerson, improvável até então, porque o Gerson realmente estava muito irregular na partida. Quando você tem esse resultado, você só pode comemorar, que era exatamente aquilo que ele faria, mas foi sincero também quando ele falou que falta muito para que o time se adeque ao real pensamento dele. É o seguinte, ele começou ali com aquele losango, na ponta mais baixa do mesmo, o pulgar. Na ponta mais acima, na outra ponta, o De Arrascaeta. No vértice direito, o Vitor Hugo, e no vértice esquerdo jogou ali com o Gerson. Com dois atacantes que, quando aproximados, produzem muitos gols, produzem jogadas incríveis, o Bruno Henrique e o Gabigol. Então, o Flamengo, no meu entendimento, fez um grande primeiro tempo, independente de um problema defensivo que ele deveria ter naturalmente observado desde o início do jogo, porque no meu entendimento o problema não é botar o Felipe Luiz, preste bem atenção e vai deixando a tua opinião aí. O problema é não reconhecer que o Felipe Luiz já não é mais um garoto e que as jogadas vão ser forçosamente por parte do adversário no lado dele. E por que isso acontece? Acontece justamente por isso, porque ele não é mais jovem, mas o Felipe Luiz tem uma altíssima contribuição para o sistema ofensivo, na distribuição de bola, na construção de saída de bola, na transiência da defesa para o ataque. Ele realmente é muito importante nesse aspecto. E é por isso que o Sampaoli o põe ali. Mas ele não apresenta uma ideia tática para poder fortalecê-lo. Veja bem o que aconteceu no gol contra o Internacional, ele não tinha cobertura ofensiva, o Alan também não chegou para se aproximar do Saravia, que teve tranquilidade para passar. No gol contra o Olímpia, a mesma coisa, de fato ele também não tinha essa cobertura ali ao lado dele. É sempre no mano a mano que o Felipe Luiz, na verdade, enfrenta os seus adversários. E aí fica mais difícil, porque o adversário já vem correndo de trás, também não é um cara tão jovem, como eu falei, e aí uma dificuldade ou outra realmente passa a acontecer. Então o problema é falta de cobertura dele, e o problema também é quando você não cobre a bola lá na frente, quando você dá espaços para que as ligações diretas aconteçam nas costas dos nossos zagueiros e laterais. Isso está acontecendo desde que o Sampaoli chegou. Aliás, eu acho o seguinte, há muito tempo que isso está acontecendo, o Flamengo não faz mais aquela pressão pós-perda adequada. O Flamengo dá muitos espaços para que esse tipo de jogada, que acabou culminando no pênalti, favoravelmente ao Coritiba, aconteça. Então o problema não é só o Felipe Luiz, tem uma participação grandiosa no ataque, mas na defesa realmente ele fica ali maculado, mas é por isso que o Sampaoli escala ele. Precisa idealizar algo tático mais importante ali para proteger o Felipe Luiz, já que ele quer pô-lo no campo para poder fazer parte integrante, para poder integrar um sistema ofensivo, eu diria, mais qualitativo. Essa é a intenção dele. Então, o Flamengo fez um grande primeiro tempo. Primeiro tempo com esse losango, exatamente privilegiando a aproximação do Gabigol com o Bruno Henrique. Mas aí no segundo tempo, eu não sei se vocês repararam, isso se acentuou depois que o Felipe Luiz saiu, inclusive. Eu não sei se você reparou isso, mas ele botou ali o Bruno Henrique mais posicionalmente dentro do campo, ou seja, ele tirou o Bruno Henrique de dentro da área, ou jogando ali pelo corredor interno, e botou o Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo e desfez o losango. Foi isso que aconteceu. E aí o Flamengo passou a jogar com uma outra ideia tática, o que engessou completamente o time. Você vai dizer assim, Gil, teve uma diferença do primeiro tempo para o segundo tempo significativa. E eu estou tentando explicar para vocês o meu pensamento tático para poder diagnosticar o que aconteceu. Obviamente também linkando esse pensamento com aquilo que ele falou na entrevista, porque ele tem que convencer realmente os jogadores a jogarem da maneira dele. Então o que foi que ele fez? Ele montou ali aquele losango e desfez o losango no segundo tempo, considerando aqui que o reserva imediato do Bruno Henrique ali pela ponta esquerda é o próprio Gerson. Ele desconsidera isso e torna o time mais engessado no segundo tempo, com a clara manifestação
dos jogadores inamovíveis, sem mobilidade, de que não compreendem exatamente aquilo que ele quer, porque ninguém consegue dizer aquilo que ele quer. E aí, companheiro, é o seguinte, quando você presta atenção nisso, e ele também não diz o que ele quer, quando você nota ali que o time perde intensidade no segundo tempo, é porque houve realmente essa mudança tática. O Flamengo passa de um jogo de mais mobilidade, passa de um jogo de transformação de missões, de absorção de missões dentro de campo de outrem, ou seja, o time perde a liberdade de circular, especialmente ali no último terço, e torna a equipe mais engessada, torna a equipe mais travada em função da mudança para um jogo mais posicional. Foi isso que aconteceu ali. E aí o resultado qual foi? O Flamengo entrou também desconcentrado no segundo tempo, tomou aquele gol. Eu não acho que tenha sido culpa dele, porque o Fabrício Bruno, de fato, que estava até atuando bem, corroborando as jogadas ali do setor ofensivo, inclusive com bons passes, mas o Fabrício Bruno falhou naquela jogada com os 34 segundos e aquilo ali realmente pode ter condicionado o restante do jogo. O Flamengo animicamente teria ficado prejudicado, mas o que você viu ali foi um time mais estático dentro de campo. E aí quando você vai assistir a entrevista e ele fala isso, porque eu confesso a vocês, eu só fui assistir essa entrevista hoje pela manhã, agora na hora do almoço. E aí eu me lembrei disso, da entrevista que ele deu ano passado, falando do Paulo Souza, e me lembrei, meu amigo, que houve essa mudança tática ontem e que o segundo tempo do Flamengo foi uma porcaria. E aí eu quero te dizer o seguinte, ele não desiste. Ele realmente não desiste de jogar do jeito dele. E aí eu tenho certeza absoluta que se ele realmente quisesse, o Flamengo jogaria de acordo com as características dos seus jogadores, que foi o jogo que o Flamengo fez no primeiro tempo. Exatamente esse. Ninguém entendeu. Eu assisti inúmeros debates, ninguém conseguiu entender o que aconteceu com o Flamengo no segundo tempo. Muita gente acredita isso. Há uma precariedade da condição física do jogador e eu não creio realmente que seja assim. Houve uma mudança tática que, infelizmente, tornou os jogadores mais amarrados dentro do campo, inibindo a criatividade. O segundo tempo foi um jogo de mais controle tático por parte do Sampaoli, referentemente às ideias dele. Você vai dizer para mim, outra vez, aquilo que eu já sei há muito tempo, que um jogo posicional permite sim mobilidade? Não precisa, eu já sei. Mas você precisa entender que se esse jogo permite mobilidade, se houve essa mudança tática do primeiro para o segundo tempo, se aconteceu isso e o time ficou amarrado, a única explicação que eu tenho qual é? É que o time não aprendeu ainda a jogar com ele. Aí quando eu vejo a entrevista dele, ele fala nisso, que ainda falta muito tempo, ele citou, para que nós cheguemos a um status quo favorável e que a missão dele é convencer o atleta de que ele tem que jogar de acordo com ele. E aí, companheiro, eu quero te falar, completando esse vídeo aqui, o primeiro jogo é no dia 17, na final da Copa do Brasil. Nós já perdemos ali o Brasileiro, provavelmente, perdemos outros tantos campeonatos pelo desgoverno tático, cerebral do Vitor Pereira, que não devia nem ter entrado dentro do campo, e agora nós temos um jogo no dia 17, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, último fio de esperança que nós temos. E aí eu queria perguntar a você o seguinte, para poder fechar esse vídeo. O cara não conseguiu isso até agora, ele não conseguiu convencer, vamos abrir aspas aqui, os jogadores a entenderem o jogo como ele quer até agora, depois de 100 e tantos dias no comando. Ele, quando quer jogar de acordo com as características do time, ele joga. Ele montou um time ontem com losango, exatamente como o Dorival. A diferença é que não tinha ali o Pedro e o Gabigol. Tinha ali o Bruno Henrique e o Gabigol, que eu diria até talvez seja uma dupla muito melhor do que a dos dois ano passado, que deu certo também. Então ele monta o time exatamente igual ao do Dorival no ano passado, com algumas mudanças de peças, mas não de missões. Quando chega no segundo tempo, ele muda para o pensamento dele de novo, não funciona. Ele vai lá na entrevista, diz que ainda falta muito, ele vai lá, diz que ainda está tentando convencer os atletas a jogarem como ele. Companheiro rubro-negro, anti-rubro-negro, como é que fica? Quero eu te perguntar
o dia 17. Isso irritou muito, essa entrevista de ontem irritou muito a diretoria, porque a diretoria, tal como eu e você aí, eu tenho certeza, pensa que ele deveria ser mais pragmático, mais prático, entender que o mais importante é o Flamengo e não a ideia dele de jogo. É o seguinte, se inscreva aí, deixa o seu like. Realmente existe uma intenção de substituir, e o problema já não é nem mais a multa, o problema é quem iria substituir, você pode ter certeza. Deixa seu like, se inscreva aí no canal, e eu quero te convidar para a live Raiz, hoje, às 10h30 da noite aqui no canal. Tem live Raiz, 10h30 da noite. Se inscreva aí, deixa teu comentário, deixa o like. Saudações rubro-negras, até mais tarde, 10h30 da noite, hoje, segunda-feira. Grande abraço.